Fala, Gabi, beleza? Mike Brito na área. Hoje eu tô com um convidado aqui super especial. Vitão, ele vem trazendo informações pra gente valiosíssimas sobre carreira internacional, como que é morar na Alemanha hoje, quais foram os desafios que ele teve, se precisou de faculdade ou não, se o inglês dele tava bom ou não, como que foi ali conversar com o pessoal. Fica com a gente nesse vídeo que você vai gostar demais do que você vai ouvir aqui. Vitor Alencar, sou de Fortaleza, mas tô morando aqui em Berlim, na Alemanha, já faz mais de 6 anos, vai fazer 7 anos agora. Sou desenvolvedor com mais de 10 anos de experiência, então já fui desde junho até hoje eu sou um gerente. Então, eu sou gerente de software, estou liderando um time aí com mais de 12 pessoas, numa empresa alemã que também é internacional, tem mais de 300 funcionários, então já fui tech lead, já fui staff engineer, já fui senior, já fui júnior, sempre vou ser júnior em algum momento. E, assim, já falei bastante sobre, já ajudei muita gente com carreira internacional, já ajudei muita gente a subir, né, de nível, né, ser promovido, já ajudei muita gente também conseguir o primeiro emprego, então, assim, eu gosto muito de ajudar as pessoas, né? E aí, do vídeo que eu vi, que eu achei muito bom você vendo lá as paradas de carreira internacional e reagindo a isso, né? Falar como é que seria essa experiência, que foi a ideia de eu convidei para trocar essa ideia contigo aqui. Ainda bem que você se convidou, porque, cara, você gera um valor muito grande mesmo, Vitão. Esse seu coração, assim, eu percebi muito isso quando a gente se conheceu presencialmente ali em Fortaleza, ano passado. E aí, pessoal, eu percebi muito isso no Vitor, cara. Como a gente se parece nessa questão de querer ajudar as pessoas, de querer contar a história. E aí, cara, deixa eu levar uma experiência de como que seria uma entrevista técnica, na parte de resolução de uma entrevista técnica, porque eu também, né, você também cuidou dessa parte de entrevistas e tudo mais. Ou seja, você tem uma bagagem muito boa, você tem uma história muito boa pra poder ajudar essa galera, pra poder mostrar uma visão, porque a gente tem esse sonho, cara. Eu tinha esse sonho muito forte, hoje eu não é muito forte, mas eu tinha. Cara, eu preciso trabalhar pra fora, eu preciso ganhar em outras moedas pra ver como é que é essa ideia, mas eu também não tinha muito algo do tipo, cara, eu preciso mudar para fora. Eu tive um pouco essa experiência, essa vontade, mas ela não perdurou muito. Por isso que eu tenho esse interesse de saber muito bem como que é toda essa mudança e trazer isso pro pessoal. Então que bom que você tá aqui com nós, cara. A gente tem essa opção de estar trabalhando daqui do Brasil para fora ou mudar de lugar. Qual que foi o impacto? Você chegou a trabalhar daqui do Brasil para fora ou só mudou? Como que foi essa visão para você, assim? Eu tive os dois, né? Eu comecei a trabalhar do Brasil, ainda trabalhei 3 meses remoto. Na época, o meu objetivo era ter... Porque, assim, eu queria viver a carreira internacional. Eu não queria só pegar um job fora e receber o salário e continuar no Brasil. Eu queria ter essa experiência. Pra mim, o desafio era esse, né? Então, eu aprendi inglês pra isso. Eu queria me sentir assim, ó, sei que eu vou sair da zona de conforto, mas eu quero ver como é que é o mundo lá fora. Porque pra caixa preta, né? Não fazia ideia. Eu só via as pessoas comentando, só via os vídeos, né? Eu ficava imaginando, nossa, isso é tão distante. Mas eu trabalhei 3 meses remoto, enquanto minha papelada ficava pronto. Então, durante esse tempo, eu trabalhei do Brasil, e aí eu ajustei um pouco minhas horas, então eu não começava a trabalhar muito cedo, mas eu começava a trabalhar basicamente ali umas 8 horas da manhã, meio termo, assim, pra eles e pra mim, e aí eu saí um pouco mais tarde comparado o horário da empresa, né? Então, assim, se acomodaram o fuso horário pra funcionar ali a nossa janela de comunicação. Legal isso, cara. E o pessoal trabalha de boa, assim, pra eles, ou você sentiu que ficou meio estranho? Não, acho que era de boa, porque, assim, eles tinham já nessa empresa, eles seguiam um movimento ágil, né? Então, assim, já tinham algumas reuniões pré-definidas que já são muito curtas. Então, na verdade, o difícil era pra mim, porque se eu tivesse alguma dúvida depois das 2 da tarde, eu tinha que me virar. Se vira aí, porque não tem mais ninguém pra perguntar. A pessoa foi pra casa. Essa mentalidade de, nossa, cara, se eu tiver qualquer dúvida, eu tenho que preparar um dia antes, pra quando chegar de manhã eu fazer todas as perguntas, eu antecipar os problemas, o máximo que eu conseguia. Tinha esse negócio na minha cabeça, nossa, eu tenho que provar pra eles que foi certo me contratar, porque era a primeira experiência internacional, então, assim, primeira vez que eu tava trabalhando, que eu entrava na call e o pessoal só falava inglês, e aí eu queria mostrar trabalho, né? E aí você ficou 3 meses, e aí logo você já foi... O seu desejo era sair do Brasil. Sim, acho que por muito tempo eu tive esse momento na vida que foi meio pesado, sabe? Assim, eu tava trabalhando muito, e eu tava trabalhando muito sem balanço de vida nenhum, né? Então, era normal pra mim, eu saía de casa perto das 7 da manhã, chegava no trabalho às 8, e eu só ia sair do trabalho 11, meia-noite, né? Eu morava próximo do trabalho, e era uma rotina muito não saudável, né? Uma rotina muito ruim. E aí, eu acabei tendo um problema sério na coluna. E esse problema me deixou paralisado 1 semana. E aí, eu fui... Sabe quando você tem aqueles momentos de vida que você repensa toda a sua vida, assim, você fica, nossa, o que eu tô fazendo? Por que, né, cara? Pra que tudo isso? Mesmo que eu quero. Sei lá, hoje não sou ninguém, não fiz nada pra ser reconhecido, assim, fora do meu ciclo de amizades. O objetivo de vida mesmo, vim pra cá pra fazer um impacto, mas queria que eu nunca fiz.
feliz. E aí foi logo a primeira coisa que eu pensei, nossa, eu queria muito saber como é trabalhar fora, trabalhar e viver fora. Aí fui fazer a checklist. Não tenho LinkedIn, não tenho GitHub ainda, que preste, portfólio, vamos acordar pra vida, vamos consertar a casa, vamos fazer aqui o meu dever de casa para que eu possa mandar pras vagas. Vitão, mas me diz uma coisa aqui. Você em 3 mesezinhos você pegou aqui, se preparou, foi, mudou, e aí como que começou a ser agora a sua percepção sendo desenvolvedor, morando fora do Brasil agora, ganhando na moeda daí e tudo mais? Como que começou a ser isso pra você? É bem legal essa pergunta. Assim, cara, tem muitos mitos e verdades, né? Eu acho que a galera fala. E eu gosto de ser muito realista. Eu sou o anti-coach, né? Sem mentir. Olha, é aquela... Depende de qual é o seu objetivo. Eu posso sair listando os valores, né? Que eu acho que é o mais importante, é o que vai ser diferente de pessoa para pessoa. Então, para mim, era um valor. No Brasil, eu ganhava 6 anos atrás, né? Então, 6 anos atrás, quando eu comecei, eu ganhava por volta de uns R$2.000 de salário. E, assim, a visão era que para Fortaleza aquele era um valor ok. Para mim, eu já achava difícil morar em Fortaleza, morar ali onde eu tava morando e ter esse salário já não era muito fácil. Então, eu meio que vivia de mês em mês, assim, né? Eu, tinha que ir no mercado, eu tinha que prestar atenção nessas coisas. Eu não podia sair, literalmente, se ele me convidar pra sair pra comer uma pizza, eu tinha de pensar 2 vezes. Foi questão de, se você for parar pra pensar, por exemplo, eu saí de 2.000, na hora quando eu vi isso, eu pensei, nossa, meu Deus, tá, então peraí, eu tenho uma valorização de mercado que eu tô deixando na mesa e, é claro, eu preciso me ater a isso, né? Então, foi o meu primeiro baque. Mas eu sabia desde então que não era o valor que eu mais prezava. Assim, eu gosto de viajar, eu queria conhecer as culturas, né? Eu queria perder o medo que eu tinha de achar que todo mundo fora do Brasil era melhor do que eu. Eu tinha muito essa concepção, acho que muita gente tem. E às vezes você vê blogs, você vê as pessoas falando em eventos, e você fica, nossa, essa pessoa deve ser incrível. E aí, foi um dos primeiros choques. Na verdade, não. Inclusive em cargos mais sêniors, né? E eu fiquei tipo, puxa, mano, eu não vinha pra cá pra pegar o padrão, e aí eu vou virar o padrão. Meio que paralisado aí por uma semana, e não muito tempo depois eu fui assaltado. E eu vivia nessa constante, sabe? Você só aranha ligado, você sempre com medo, você sabe? Você tem que estar atento pro que tá acontecendo o tempo todo. Então, a qualidade de vida era uma coisa que eu buscava. Eu queria viver tranquilo, né? Então, às vezes, você não tem como botar um preço nisso, né? Então, pra mim, isso foi um valor que às vezes vale mais do que dinheiro. Também leva em consideração que as coisas mudaram muito, né? Então, hoje, eu acho que coisas que aconteceram nesses anos, as pessoas viram que é possível, né? E as cidades mudaram, os salários mudaram também. Então, hoje, a qualidade dos trabalhos mudaram muito. Quando eu trabalhava em Fortaleza, as vagas de desenvolvedores não eram muito legais, pra ser honesto. Tinha muita vaga para WordPress, tinha muita vaga para PHP, front-end estava muito embrionário, era muito Angular, PhoneGap, né? Então não era muito o que eu queria trabalhar, né? E aí hoje já mudou mais o cenário, acho que já diversificou, muito mais gente entrou em programação, né? Inclusive por causa de vocês também, isso é muito da hora. E hoje tá um cenário bem diferente, né? Olha que legal, cara, e o pessoal já tá até perguntando ali, cara, uma das primeiras perguntas ali, como que foi a busca pela vaga e a entrevista? Eu vou dizer exatamente o que aconteceu. Olha só, eu fiz um mapeamento mental, eu sabia a qualificação necessária para ser aceito na entrevista internacional. Mas eu não sabia exatamente quais eram as qualificações que eu tinha de focar, porque eu venho de uma família humilde, né, eu venho do interior, e eu não tinha tempo, eu trabalhava às 8 horas ainda, né, então eu tinha que me manter, eu tinha que estudar e eu tinha que fazer acontecer com as ferramentas que eram me dadas, né, então eu simplesmente fui no LinkedIn, fui na barra lá de posições abertas, eu fiz um currículo, eu peguei o desenvolvedor que na época eu mais me inspirava, que até hoje eu converso com ele, que é a inspiração para mim, que era o Zeno, copiei ele ali, adaptei pro que eu podia, toda empresa que eu via. O que é mandar? Olhava o e-mail da empresa, olhava a vaga, se a vaga já estava no LinkedIn, eu aplicava pra vaga. E todo dia de manhã eu acordava, na hora do café, eu ia lá nessa lista e saía contactando as empresas, quando não mandava uma mensagem, quando não já mandava um e-mail direto pra empresa. E aí eu marcava no calendário, eu já deixava lá marcado, porque era outra coisa que era muito difícil. Eu tinha que ver o tempo da entrevista, porque era no fuso horário diferente, às vezes era super de manhã, às vezes era super de noite, pra eu também não me prejudicar no meu trabalho. Mas com isso eu participei de mais de 40 entrevistas. Tem gente que fala, o mercado não tá tão bom hoje. O mercado talvez nunca teve bom, é porque você precisa, sabe, ter isso em mente que, assim, nada vai mudar se você mandar um e-mail pra empresa, assim, é de graça, você consegue, se você tá bem no fundo do poço, você só vai pra cima, né, então não tem condição ruim. Primeira entrevista que eu fiz,
E eu não sabia na época, mas já fiz pra uma empresa que só aceitava os 3% de desenvolvedores, assim, top, né? Que era top, tal. Eu tinha recebido uma mensagem no LinkedIn, eu simplesmente marquei a entrevista. Eu sabia que ia ser ruim, eu não sabia o quanto ruim ia ser. Então, eu fui, minha internet começou a falhar na hora, né? Eu já tava tremendo, eu tava suando frio, não era fácil. Eu pedi licença pra moça, eu peguei um Uber, fui pro café, acho que era 6 horas da manhã, só tinha os funcionários, ela tentando falar inglês comigo, e eu não entendendo nada, absolutamente nada. E eu sem saber me expressar. Você não passou da entrevista, você não tem qualificação de comunicação necessária pra gente até te passar pra próxima fase, assim, pra você falar com o RH. Então, trabalhe isso, né? Inglês. Mergulha no inglês. E aí, cara, a minha estratégia foi, puxa, eu já assisti séries, eu já vou ver vídeo técnico, eu vou fazer tudo em inglês, vou criar frases da minha cabeça em inglês. Foca nisso. E aí, foi pra próxima entrevista. Da próxima entrevista, já mandei melhor, né? E aí, ainda levavam não, aí chegou um momento que eu passava na primeira fase. Todas eu comecei a passar na primeira fase. E aí, continuei. Então, assim, não se preocupa, galera. Se vocês estão nervosos, assim, é normal. Melhor dica que eu posso te dar, aceita e comunica. Porque é uma reunião importante todo mundo. Eu tô há mais de 10 anos programando, normal. E aí, eu levei o meu segundo feedback, assim, soco na barriga, que era uma questão de leet code. Nunca tinha feito, que era literalmente você varrer um array, quando somados, eles vão ser igual a um target. E aí, a moça foi muito legal comigo. Na hora eu fiquei chateado, porque ela foi muito honesta, mas depois eu agradeci muito ela, porque ela falou, olha, se você não tá pronto pra fazer esses, que ela chamava de bite size, né, esses pequenos desafios de código, você não tá pronto para as entrevistas, porque é isso que a gente vai te perguntar. Então estuda. E aí, beleza, botei no caderninho, esqueci tudo o resto, fui lá, estudei, e aí eu aprendi sobre pair programming. Fiz a mesma estratégia. Até que eu fui enfrentar meu último chefão, que era eu recebi o meu primeiro sim, e eu fiquei, peraí, aconteceu, o que eu faço agora? Tava para ser contratado por essa empresa, aliás, eu tava na porta do setor da RH da minha empresa antiga, para comunicar que eu ia entregar ali a minha carta e tal, falar que eu não ia mais estar lá com a empresa, apesar de gostar muito deles. Quando eu recebo a ligação deles falando assim, olha, tá tudo certo pro seu onboarding, a gente só precisa do seu diploma. E eu não sou formado. Tem esse detalhe, né? E aí, bem Joseph Klimber, né? Eu podia ficar desanimado, abatido, triste. Aí eu só respirei fundo, assim, nossa, mano. Eu passei na entrevista inteira, mas porque eu não tive grana pra terminar a faculdade, tem que ter um jeito. E aí, tinha um blog de uma moça que ela veio pra Berlim, porque o marido dela, e ela falava sobre esse visto especial. E aí eu falei, tá, esse é o caminho, né? Tinha uma entrevista já no dia seguinte, então, beleza. Perdi essa, mas vamos pra frente. Continua, vai indo. Vou ser um dos melhores funcionários que você vai ter, eu tenho certeza. Mas eu não tenho diploma. Se isso for um problema, e aí eu acho que eu tenho problema. Se ele quiser aqui, você vai estar aqui. Então, e aí isso foi numa sexta-feira. Eu quero. Você tem disponibilidade amanhã? Tem. Então foi sexta, sábado, segunda-feira eu tava com um contrato. Não, e você vai vendo, né, cara? Porque assim, você tá contando, nem o inglês estava preparado e você mesmo assim se jogou. Cara, tem muita gente que fica falando, não, quando eu estiver pronto. Seu desejo tão forte de ir pra fora que, cara, eu vou me jogar. Pegando os feedbacks, cara, provavelmente dessas todas aí, não foram todas que te passaram feedback, mas você não ficou lamentando porque você não recebeu o feedback. Tem muita gente que fica lamentando. O que eu posso melhorar? É isso. Então, é o inglês, então vou fazer essa estratégia. Agora eu preciso, cara, então pá. Só que eu fico imaginando esse momento da portinha que você tava quase ali, e aí por causa do diploma, e eu entendo que o diploma ele era mais pra te agilizar no visto, né? É uma parada do visto, né? O pessoal às vezes, mas isso não foi um fator pra você parar, você mesmo assim continuou. Muita força, assim, sabe? Pelo menos, diz aí, pessoal, o que vocês sentem, mas traz pra gente uma força muito grande. Eu acho bem legal isso, cara. Você também, além do mais, uma coisa que você falou que eu achei bem legal é que quando você chegou lá, você percebeu que você tava até muito mais preparado tecnicamente do que você imaginava. Isso é bem interessante. Mas mesmo assim, você aqui entendeu muita coisa. Desafios do leet code, cara. Na hora que você falou isso, eu acho bem interessante, porque assim, e eu vejo pessoas falando, mas poxa, por que a pessoa vai fazer essas perguntas de leet code na entrevista internacional? Cara, é porque ele precisa só entender se você tem um mínimo de pegar um problema e resolver o problema. E ali no leet code, pessoal, vocês têm uma infinidade de probleminhas pequenos pra você ir resolvendo, pequenas coisas de lógica. Tudo bem, então tem que ir se preparando. Então você veio não se sentindo preparado, veio se preparando, inglês, desafios, mais de 40 entrevistas, de repente, quase lá na portinha pra chegar aí a faculdade, puxa, não tinha, mas mesmo assim você conseguiu. Ficou 3 meses à distância ainda, e aí começou a sentir como que era estar fora da sua realidade brasileira. Primeiro,
impacto que você falou foi o financeiro. Mas não era só isso, você também estava muito interessado em saber o valor que você ia gerar tecnicamente ali. De repente você viu, caramba, tecnicamente eu tô bem. A visão da sua realidade ali, até explicou motivos de segurança e tudo mais, mas como que era o negócio de família, de você perceber que você estava melhor tecnicamente, como que isso foi para a empresa e tudo mais. Até o gatilho para eu mandar mensagem pra gente trocar esse papo, assim, que muita gente tem uma impressão de que trabalhar pra fora é como se você ganhasse na Mega Sena. Não, eu vou trabalhar pra fora, todos os meus desejos vão ser realizados. Assim, eu fico muito, vai pra green, assim, como se fosse o que a gente chama blanket term, né? Tipo, é um termo que ele não quer dizer nada. E não é. Se alguém ele vende uma coisa muito fácil, geralmente duvide. Não é fácil, são outros tipos de problemas que você está disposto a aceitar. Então, quando eu vim pra cá, escolhi da Alemanha, né? Porque eu vi algumas empresas no Canadá que eu gostava, mas assim, não era o que eu queria, era o que tinha disponível pra mim na hora. E claro, então, não sabia muito sobre a cultura alemã, eu não sabia sobre as diferenças da cultura alemã com a cultura brasileira. Muito diferente, assim. Tem muito mais isso de dar feedback, tem coisas, a gente é meio dúbio também no Brasil da forma que a gente fala, né? Então a gente nunca fala algo, dá uns arrodeios, assim, pra dar feedback, pra falar, e que é muito direto, que é muito seco. Ela é muito direta. Os primeiros anos, eles foram bem... A todo momento eu tava pensando, será que é aqui mesmo, sabe? Oscilava muito o meu humor, porque coisas que eu não levava em consideração, veio de Fortaleza, uma área muito quente, e aqui, basicamente, você tem uns 6 meses, assim, que são bem frios, né? O inverno aqui, ele é bem frio, já peguei menos 20 graus aqui. Então, essa diferença, né? Então, até falando fisicamente, ela mexe com o teu cérebro e as pessoas ficam com uma depressão. Não foi fácil, então me adaptar, você sabe, você nunca para pra pensar nessas coisas assim, tipo, o clima, pra saber que roupa você vai usar, porque agora pode estar quente como tá agora, mas tipo, amanhã pode fazer 16, 10 graus e aí se eu sair de casa errado, e aí se não tá na agenda não acontece, entendeu? Então é outra coisa, pra você fazer amigos, né, seu ciclo de amigos aqui tem essas dificuldades, que tem muitos memes falando dos mercados alemães, né, eles são pagos pelo número de compra que eles conseguem passar, então eles são bem rápidos, e eles não ligam se você tá empacotando as coisas ou não, né? Então aqui você tem que levar a sua própria sacola e eles querem otimizar o máximo. Então você chega com, sei lá, 25 itens, eles simplesmente passam na velocidade da luz e você tem que acompanhar. Então assim, coisas difíceis, né? O dia a dia passa a ser diferente. Então não é um mar de rosas, assim, não é que tudo vai funcionar, mas é como você reage a essas coisas, né? Então, pra mim, ainda assim, era um problema muito menores comparado à realidade que eu tava vivendo no Brasil, fazer, e que eu sempre quis fazer. Então, eu entendi o trade-off, eu entendi essa diferença e eu aceitei. Eu tenho que me adaptar aqui, eu tenho que colocar o trabalho aqui também. Mesmo assim, minha qualidade de vida mudou muito, porque aqui eu tenho uma vida mais tranquila, né? A parte de segurança era melhor. Eu consegui fazer coisas que eu sempre sonhava. Um dia eu vou ver a Torre Eiffel, um dia eu vou pro Japão. E um belo dia, eu conversando com um amigo meu, eu parei pra pensar, não, uma próxima semana. Eu passei um mês e pouco no Japão. Cara, né? Coisas que não aconteceria no Brasil, certamente. Não aconteceria. E pra mim isso era muito surreal, essa experiência, sabe? Então, quando eu comecei a entender melhor, levou muito tempo pra mim. Pra outras pessoas, acho que o tempo é diferente, né? Mas pra mim, eu sou uma pessoa muito tímida, vamos dizer assim, para fazer amigos fora do trabalho, para fazer amigos assim fora do meu ciclo social. Parte pessoal foi difícil, mas também nunca vai ser a sua casa como no Brasil, mas também nunca vai ser a sua casa como no Brasil, entendeu? Tanto a parte boa como a parte ruim. Então, porque tinha muitas das coisas, eu acho que pela síndrome do vira-lata que eu tinha no Brasil, eu tinha muito esse intuito de, normalmente os meus sábados, eu tinha muito essa mania, ver um framework novo, eu vou criar uma aplicaçãozinha, e eu trazia muito desses insights pro trabalho, tudo do front-end deles, e aí eu passei a treinar as pessoas. Então, de não ser o suficiente, eu acho que eu meio que fiz um overshooting, né? Tipo, eu passei da linha um pouquinho, mostrar um trabalho pra eles, né? Então, assim, tinha muita coisa que eu tive de mudar, não existe, né? Tipo, mas, assim, de mostrar um trabalho, qualidade de código, foi muito mais fácil pra mim entender e contribuir, porque desmistificava muito já pra mim. Quando eu passei a ver que, poxa, código é código em todo lugar do mundo, as pessoas sabem de algumas coisas, não sabem de outras. Ninguém é perfeito, ninguém tem essa enciclopédia na cabeça, que você acha que o cara nasceu com um compilador, ele sabe fazer o bytecode de cabeça, assim, não existe isso. São pessoas que tiveram exposição diferente pra tecnologia, provavelmente eles viram primeiro do que você, sabe, tinham essa oportunidade antes, e pra isso parece mais fácil, mas que, cara,
cara, você trabalhando com aquilo, se ficando familiar, você vê que desmistifica, né? São vários mitos de que, não, os caras são o santo graal, inalcançável. Não é, assim, é difícil, é muito trabalho, mas possível também, assim, não são deuses, são só pessoas que estão focadas em outra área que talvez você nunca viu. E eles não sabem falar português igual você. Você sabe falar português e o alemão, e o inglês, e eles não sabem. Ou seja, não, mas é legal porque, assim, é bom a gente, cara, a gente coloca essas pessoas em algum lugar onde elas nem pediram pra estar lá, é que a gente fica endeusando demais, porque, meu Deus, mora em outro lugar, outra cultura, e caramba, não é assim não, cara, relaxa, apesar de que alguns deles até humilham a gente por a gente morar num lugar de terceiro mundo e tudo mais, cara, mas no final do dia, quem tá sabendo duas línguas, quem tá se dedicando mais, quem tá, cara, é o que vai saber mais naquele momento, né, não vai ter as mesmas oportunidades do cara que já mora aí, mas é uma pessoa que tá crescendo, né. Você sabe um exemplo interessante que aconteceu ano passado? Ano passado eu fui convidado pra palestrar em Portugal, pelo J-Nation, pra falar de microfrontends. Uma das pessoas que tava palestrando com a gente era o Ryan Caniato, o criador do Solid.js. Ele sentou do lado da gente e eu simplesmente comecei a trocar ideia com ele. E aí a gente começou a falar sobre Next, sobre algumas limitações do Next, sobre dificuldade, horas conversando. Então eu conversei com galera que era outros desenvolvedores do Wix, conversei com um monte de creators, né? Por exemplo, eu já conversei também, é doido quando você para pra pensar, as pessoas que a gente já fez, network, assim, sei lá, eu conheci desde o criador do JavaScript até também eu já falei com o Guilherme Rauch, né, do Cielo Bercel. Então, se você for trocar ideia sobre Solid.js com o criador do Solid.js, é claro que ele vai saber mais coisas. Mas é muito mais interessante você entender o porquê que ele criou. Porque aí você para pra pensar que, cara, outras pessoas poderiam ter criado esse framework. É literalmente questão de iniciativa também, de foco, né, na chance ali, no que você quer fazer. São pessoas normais, entendeu? Então, tanto que se você for perguntar sobre, sei lá, GraphQL, talvez ele não saiba. Porque nunca precisou mexer com isso. Então, não precisa saber tudo. E é normal que você vai saber mais, né? Vitão, outra coisa que eu queria falar pro pessoal, ó, se o pessoal já conhece você agora, de tabela já conhece esses caras, né? Já, no dia que sair pra trocar uma ideia contigo, tomar uma cervejinha, se tiver os caras perto, você já apresenta, né? Essa é a sacada do network. Cara, que mais? Olha, perguntaram aqui também, qual foram as plataformas que você usou pra tentar achar vaga internacional naquela época? Ele falou, Luiz, aqui ele falou LinkedIn. Teve alguma outra que você fez, Vitão? Acho que na época eu tinha contato com Ilha do Van Hack. Van Hack na época, porque, de novo, eu queria ir pro Canadá. Na verdade, plataforma por plataforma, o mais importante eu via todas as que eu podia fazer free, e aí eu colocava em todas, porque depende da sua estratégia. Eu acho que se você tá procurando vaga pra fora, se você já se sente qualificado, o que eu recomendaria? Se você já tem uma qualificação, você tá só procurando o job, cara, lista as empresas que você quer entrar, e no lugar de mandar pelo LinkedIn, onde todo mundo vai mandar, você vê se conhece alguém da empresa, adiciona alguém que trabalha lá, manda mensagem pra essa pessoa, pede pra essa pessoa entregar o teu CV direto pro manager da vaga, entendeu? Tenta ir direto, porque se você tá se testando pra achar uma empresa internacional, não importa tudo. Vê como é que você manda currículo pra lá e manda. Não importa se você manda 2, 3 vezes, só manda. Porque aí você, sabe, é que nem... Eu vi essa analogia, eu gostei muito dela, assim, a primeira coisa é você pegar um dardo e tentar acertar no círculo do meio de primeira. Não vai. Mas agora se você pega 100 deles, um vai cair lá em algum momento. Boa. Não, cara, muito bom. Aqui o Toshiro notou uma coisa, que você... o seu ponto principal não era a Alemanha, você queria estar no Canadá, seria uma passagem, mas o que é que fez você ficar aí e não ir para outro país ou para uma outra empresa até esse momento? Acho que as oportunidades aqui, burocracia é muito difícil, né? Então eu imagino que, olha, teve muita burocracia, ainda tem muita burocracia para eu estar aqui, né? A questão climática, eu acho que foi uma coisa boa ter vindo para a Alemanha, porque se eu tivesse ido primeiro para o Canadá, talvez eu tivesse ficado ainda mais, vamos dizer assim, triste ou depressivo no frio, porque lá ainda é mais frio. São estilos de vida diferentes. Hoje eu acho que a ideia de morar no Canadá meio que mudei esse conceito na minha cabeça. Hoje eu já não vejo tanto, quero conhecer ainda, né? É um dos países que falta conhecer, mas hoje já não seria mais tão atrativo, né? Então, tudo hoje eu consigo ver, assim, questão de vivência, né? Qualidade de vida muito parecido, salários muito parecidos, né? Então, acho que até a cultura de trabalho... E é muito isso que eu até comentei um pouquinho antes, né? Eu fui muito pequeno de morar, porque logo eu fui entendendo os contras, porque primeiro a gente pensa nos prós, né? Não, cara, vai ser isso, vai ser aquilo e tal. Nas minhas dificuldades não me adaptaria tão bem quanto você se adaptou, por exemplo, né? Algumas coisas vão mudando, né? Perguntaram também quanto tempo que foi de você iniciar o processo até você conseguir chegar
a estar morando aí? Meu life foi mais ou menos assim, quando eu recebi o diagnóstico que tinha que mudar um pouco meu estilo de vida, porque tava muito mal, né, eu tive esse problema na coluna, passei 3 meses estudando, assim, inglês e como fazer as entrevistas, né, então, no final desses 3 meses eu estava fazendo as entrevistas, e aí foi quando eu recebi a proposta, depois eu fiquei trabalhando 3 meses remoto no Brasil, e depois eu vim pra cá, e aí pra cá eu fiquei mais ou menos ainda uns 6 a 8 meses até receber, eu já tava aqui, né, você demora um pouco pra receber o seu, até hoje, por exemplo, hoje eu com o meu tempo aqui de contribuição, porque assim, ainda não falo muito bem alemão, isso é uma coisa difícil que eu tenho que trabalhar, mas residência permanente, que me dá direito ao passaporte, por exemplo, né? Eu poderia ter um passaporte europeu. Que ano que você começou a buscar isso? Era o ano de... Putz, aí vai ser difícil lembrar, mas faz mais 6 anos, faz quase 7 anos. 7 anos. Quase 7 anos atrás. Bom, é um bom tempo. O único fator que te impede de ter, no caso do passaporte, vai ser a língua, né? Treinou a língua, já tem ele. Legal. Mas pra ter uma situação estável de trabalho, se você for adicionar todo o tempo, foi mais ou menos assim 1 ano. 1 ano. Cara, é pouco tempo, né, cara? Pouco tempo. E assim, o pessoal tem que pegar desde o começo a sua história do que a gente tava contando. Que tinha coisas. Assim, tecnicamente você tava bom, é que você só achava que não tava. Mas tinha um ajuste outro técnico. Mas o inglês, pô, cara, que você foi... Então, pra uma galera do Brasil, às vezes é só questão do inglês. Tirar os outros bloqueios, né? Porque tem essa galera... E eu acho que é legal, Vitor. Eu acho que assim, se você soubesse, se alguém falasse pra você, sem faculdade você não vai, eu acho que talvez teria te dado um bloqueiozinho. E muita gente ouve isso. Esse é o problema da internet, né? Você tem muita informação boa, mas também tem muita gente falando coisas que da cabeça. E tudo bem, às vezes, veja bem, se o Vitor para naquele momento e fala assim, cara, putz, eu vou precisar fazer a faculdade, a história do Vitor hoje seria contada como, cara, você precisa de faculdade pra ir. Mas como ele fez o caminho de não faculdade, ele mostra pros outros que também tem essa oportunidade. O que eu quero dizer com isso é, pessoal, não se bloqueiem, não se limitem, tentem conhecer mais histórias, treinem inglês, você quer estudar ou trabalhar fora? Treina o inglês, se joga, e foi o contrário, né? Não foi, o Vitor foi pra entrevista e acabou, filho. Nas entrevistas ele foi treinando e aprendendo, até perguntaram ele se você já explicou como que fez pra melhorar o inglês. Sim, ele explicou, ele falou que é seriado, ficar falando inglês em voz alta em todo lugar, em todas as oportunidades da vida, tudo imersão, pra poder mandar muito bem. Cara, bom, hein, Vitão? Que animal essa história, hein, cara? 7 aninhos. Como coisa muda em 7 anos, né? Perguntaram também a questão de stack, né, cara? Qual que é a sua stack? Ou, vamos fazer assim, a stack atual é a mesma que te ajudou a entrar na época ou são diferentes? Não. Primariamente eu sou front-end, então eu comecei por ali, acho que por causa da comunidade também. JavaScript eu trabalhava muito com Ionic, porque eu desenvolvia para mobile. Tava começando mais ou menos ali as pessoas a migrarem para React, né? Então assim, eu não tinha muita familiaridade com React, foi que eu comecei a trabalhar com React. Então no Brasil eu estudava Angular, né? Eu estudava Ionic. Hoje eu já mexo com outras coisas, né? Então assim, hoje, sei lá, de linguagem de front-end ainda é JavaScript, mas frameworks mudam sempre. Hoje, o que resolveu o problema, na verdade, mas hoje Next, ao redor do Next, de back-end pode ser Python, Go, né? Então, tipo, são as linguagens que eu já programei, ainda programo diariamente, basicamente, em todas elas. O que, eu não diria nem stack, sabe, assim, acho que não me foi cobrado stack, eles não pediram pra eu, você sabe framework X pra ter, foi um portfólio. Eu mencionei pra você, acho que nessa entrevista, na qual eu falei pro CTO pra gente agilizar o processo, e eu não tinha muitos projetos, que eu não acredito em muitos projetos, e eu mandei esse link pra ele. Ele falou, beleza, eu já sei que você sabe programar, vou mandar você pra próxima. Isso me ajudou muito mais do que simplesmente me preocupar qual lib eu ia usar, qual tecnologia. Acho que não era tão importante. Eu não acho que seja tão importante essas coisas. Não, animal. E outra, você já passou por essa fase também, não sei se ainda tá atualmente, de fazer as contratações, né? Você olha mais pro quê? Você olha pra stack? Não, às vezes a gente ainda olha mais pra linguagens de programação, mas se for algo que seja muito específico pra vaga, certo? Então se for alguma vaga, por exemplo, ainda vale a pena a gente dizer, mas nunca é um fator que vai te bloquear na entrevista. Tipo, eu nunca vou parar um desenvolvedor porque ele só tem experiência com PHP, né? Se for eu vejo a experiência dele. O que você fez, o que você tem, e aí isso é mais importante em si do que a linguagem por si só, né? Isso só vai ser um fator importante se a gente tiver empatado entre 2 currículos muito bons e um tiver um pouco mais próximo das ferramentas que a gente trabalha. Então. Animal. E quais eram os 3 projetos que você tinha no seu portfólio? Um deles é, você vê, às vezes, como... Outra coisa que eu vi em algum lugar, não me lembro onde, desculpa, mas que eu levo isso pra vida toda, assim, desde sempre, eu me via como um builder, né? Não como um engenheiro. Por quê? Porque eu queria fazer as coisas bem feitas. Não precisava ser algo mirabolante, gigantesco. Eu não precisava fazer um clone do Netflix pra, tipo, eu fiz meu site.
Meu site era um dos projetos. Olha só que besteira, né? Mas, tipo, era uma página HTML. Mas por que meu site era um dos projetos? Porque na época eu tava muito animado com PWA. E eu fiz meu site sem PWA. Eu fiz meu site funcionar offline. Eu mandei o meu site pro App Director da Google e ele ranqueou entre os 10 melhores. Tava lá, tipo, por um breve momento eu era o melhor, né? E eu usava isso como marketing do projeto em si, porque eu falei, olha, eu fiz esse site pra ele ser extremamente pequeno, pra ele performar muito bem, tipo, estilo, pra ele performar muito bem, e eu devo ter guardado até hoje em algum lugar, mas eu me lembro até hoje que o site inteiro era 16 KB. Tipo, estilo, tudo. E foi legal, porque eu consegui explicar para as pessoas. Nas entrevistas, eu falava assim, olha, eu usei uma ferramenta aqui que ela pega todo, isso bem assim tem um Tailwind, tá? Que ela pega todo o CSS que a gente cria, e ela vê todas as classes que não estão utilizadas, deleta tudo, e pega todo o CSS que a gente consegue colocar inline e joga para o topo do documento. Por quê? Porque o HTTP, ele tem ali alguns bytes na primeira conexão para você mandar essa informação. Ou seja, na primeira conexão com o servidor, eu já consegui mandar meu site inteiro, sabe? O HTML e o CSS. Então, eu não precisava de um round trip. E isso fazia o site carregar instantaneamente, né? Isso, por exemplo, o Astro tenta fazer isso hoje, né? Fazer a parada estática, mas na época eu achava isso muito da hora, eu tava muito empenhado em fazer essas experiências offline, e era muito simples meu site é o meu currículo, até hoje meu site é o meu currículo, mas não importa isso, porque o que importava era o que eu aprendi fazendo isso, né? Então eu vendia muito bem esse site. Outro projeto que eu tinha um player de áudio, porque eu queria fazer um clone do Spotify, mas um mini clone, assim, uma versão light do Spotify, que funcionasse offline, também era um PWA, e aí eu falava muito sobre isso, ó. Eu tenho uma conexão muito ruim de internet, eu sei como é ruim a gente não ter uma internet estável, e, ó, eu criei um playerzinho que eu utilizava mesmo, era uma playlist de música que eu gostava. Ele funcionava offline, ele era muito simples também, mas a ideia é que eu, determinado, eu mandei até por Spotify, inclusive, eu tive uma entrevista com o Spotify por causa disso, que eu fiz essa ideia de, olha, por que a gente não tem uma versão light, que é só um PWA, que eu possa ter, que é parecido com o que eles têm player da web, só que muito minimalista, assim, era literalmente só o play e a playlist, né? E eu falava também das coisas que eu aprendi fazendo esse projeto. Então eu já tinha todo um pitch de vendas no meu e-mail pra empresa, falando assim, olha, eu fiz meu site tá entre os primeiros do PWA Direct, é um projeto da Google, ele é 16 KB, então eu sou um desenvolvedor que se foca muito em performance, né, foca muito em otimização, e aí eu adaptava minhas skills para aquilo que eu estava vendendo, né? Essas eram os projetos, e o último projeto era da própria empresa que eu estava trabalhando, porque foi o primeiro aplicativo que eu criei, e eu também tinha um case para isso, porque assim, quando eu cheguei na empresa, para você ver, as oportunidades estão sempre aí, eu acho, assim, às vezes é como a gente interpreta elas, sabe, porque eu fui para essa empresa e eu fui para ganhar menos e trabalhar mais, e na empresa só tinha o CTO, um back-end, né, que é um grande amigo meu, e eu fui ser o front-end dessa empresa. Você vai ver, putz, mano, que empresa é essa aqui, né, tal. A gente começou com 10 clientes, né, então eu cheguei bem no comecinho dessa empresa, e quando eu tava mandando, a gente tinha 500 mil de usuários por semana. Então, tipo assim, eu criei o meu primeiro aplicativo, ele recebeu esse nível de tráfego, né, e conseguiu suportar isso. Mas, assim, não é que foi fácil, mas foram coisas que eu via, eu entendia o valor que eu tava trazendo pra empresa, eu entendia as coisas que eu tava fazendo, as dificuldades, né, então era engraçado porque eu era eu não falava tanto, assim, de linguagem, eu não me preocupava com isso. Isso é uma ferramenta para o que eu estava fazendo. Eu falava assim, olha, a minha empresa sabe que tem um mercado aí de educação que é gigantesco. E aí eu consegui fazer essa feature que era de personalização, né, ainda me lembro muito bem dessa, que a gente consegue ser um white label. Então, qualquer escola que adotar a nossa ferramenta, aparece lá as cores da escola, aparece a logo da escola. Trivial, né? Mas assim, o que interessa não é se é difícil ou não, o que interessa é quanto de dinheiro eu trouxe para a empresa. A gente fechou contratos que salvaram a empresa. E isso, quando uma pessoa tá lendo, eu acho que impacta muito mais do que dizer assim, não, eu já fiz 10 projetos com JavaScript, 50 projetos com TypeScript. Tá, ok, beleza. Entendeu? Cara, você tá entregando ouro aí, porque às vezes o pessoal pensa que, muito projeto que às vezes não tá gerando um grande impacto, mas tá lá mostrando as tecnologias, as coisas que ele aprendeu. Beleza, isso é uma coisa. Talvez não precise de muito projeto pra isso, pode ser um só que mostra as tecnologias. Agora, quando você vem fazendo um storytelling sobre os seus motivos, o que fez você fazer o projeto, o impacto daquilo, ainda que seja só pra você. Porque tem projetinho que eu comecei fazendo só pra mim, mas que daí
de repente vai espalhando para outras pessoas. E tem outros que é só pra mim, mas olha só o que resolve. Cara, pô, legal, por que eu não pensei nisso antes? Cara, o negócio do que você falou assim, você poderia ser facilmente o criador do astro se você tocasse isso, né? Vamos imaginar dessa forma. Só tocasse o projeto e continuasse, etc. Mas o que eu quero dizer com isso é, qual o valor que você tá gerando através das coisas que você tá fazendo? Se tá só replicando as coisas dos outros, poxa, não é que é ruim, é melhor do que nada, obviamente. Mas seria muito melhor que você trabalhasse no storytelling se você observasse uma dor, uma dificuldade, ainda que, mas fulano já fez algo semelhante. O Spotify já existia. Cara, mas tudo bem, só que a minha dificuldade era, eu tava offline e eu precisava da parada, eu queria alguma coisa que me resolvia. Ah, o site de HTML em CSS já existia, tá? Mas eu queria uma coisa instantânea. Olha só, sempre tem uma coisinha a mais que você pode observar e falar, cara, eu quero isso, eu vou colocar isso, eu vou fazer isso. É uma dor, é um problema que eu vou estar resolvendo na hora de contar essa história. Eu não vou falar que eu usei. Não, cara, olha só, a dor era essa, eu resolvi dessa forma, independente de linguagem, independente do que for. Tá aí, eu sei identificar um problema, você resolveu o problema. Cara, esse é o resumo do nosso trabalho, pessoal. Esse é o resumo do nosso trabalho. Tem problema, você identificou ou veio até você tem que resolver o problema. Pronto. Sim, sim. E se você parar pra pensar, se a gente nunca questionasse o que já existe e tentasse fazer do nosso jeito, nada seria inventado, né? Porque assim, você pode usar essa desculpa pra tudo, mas não é o seu. Não é se existe ou não é a pergunta certa. Você sabe fazer, você consegue aprender com isso, assim. O próprio, tinha uma das pessoas muito ativas por muito tempo no Node, né? Foi o TJ. E eu achava legal que ele falava assim, todo mundo fala, você não precisa reinventar a roda, mas de vez em quando é legal você abrir a roda pra saber como a roda é feita. Porque essa experiência é pra você, não precisa ser assim, olha, eu vou inventar e esse é o valor, não. Você adquire o conhecimento e depois que você adquire o conhecimento, você tem ali um estado novo de você, né? Assim, eu consigo agora fazer esse tipo de coisa, o que eu vou fazer a seguir? Então, você tem que subir essa escada, você tem que construir pra você, pra depois, sim, aí você pode ter uma inspiração, criar algo original e ajudar as outras pessoas, né? E aí, o ciclo do desenvolvimento, você pega aquilo ali, faz um remix e cria outra coisa, entendeu? Eu tava pensando nessa frase na hora que você falou, pensando assim, o que deve ter de gente pegando essa frase e entendendo de outra forma, do tipo, não reinvente a roda, então eu não vou fazer um framework. Cara, não é sobre esses dias me chamaram pra fazer a folha de rosto de um livro que é chamado de Fazendo o Seu Framework. Cara, você tem que fazer seu framework. É um livro americano lá que o cara fez. E aí eu fui ler o livro e falei, cara, olha aqui, que legal. O cara, você não precisa fazer um framework, galera, mas você sabe fazer um framework? Olha a diferença. Você não precisa fazer uma próxima linguagem de programação, mas você sabe fazer? Esses dias eu vi quem falou. Eu acho que foi o Akita, não lembro. Alguém falou assim, cara, eu já ganhei. O cara já me ganhou quando ele falou assim, eu fiz uma linguagem de programação. Ainda que o cara tá usando, não tá usando, porque eu já sei que esse cara sabe tanto que ele foi capaz de fazer uma parada. É sobre isso, pessoal. É muito mais sobre isso do que a gente usar a palavra, não reinvente a roda, pra gente nunca mais fazer nada. Então, eu só vou usar realmente o que tá feito ali, porque senão eu vou perder meu tempo reinventando a roda. Calma. Você, como programador, nunca veio na sua cabeça criar algo grande como uma rede social ou que seja indispensável para as pessoas? E isso é muito legal, porque, cara, o que tem de gente que às vezes olha pra área e fala assim, não, eu tenho que ser o próximo Instagram, eu tenho que ser o próximo TikTok, senão eu não sou um desenvolvedor de qualidade. E aí já vou juntar com outra pergunta também que o próprio Thiago já fez. Vamos, duas coisas. Primeiro, essa pergunta passou nessa sua cabeça, eu tenho que inventar o próximo. E que dica você daria para as pessoas iniciantes? Que foi coisa que ele perguntou um pouquinho antes também. Tá, deixa eu inverter um pouquinho. A dica que eu daria para as pessoas iniciantes. Calma, tá tudo bem. Cara, é um momento muito da hora você conseguir ver essas coisas pela primeira vez, sabe? Assim, programação, quando você para olhar, é muito intimidador, né? Tem tantas linguagens, tantos caminhos que você pode seguir. Mas não se preocupa muito com isso, não. Se preocupa mais com o que você quer tirar da programação. Qual é o teu objetivo? Foca mais em perguntar os porquês. Porque, assim, todo mundo vai te dar uma experiência diferente. E tá ok, assim, tem muito coach lá fora, né? Assim, acho que na internet, quanto mais eu inclusive, detalhe, eu acho que foi mais óbvio assim, mas antes eu era um pouco mais ativo no Instagram. E esse ano, eu, de propósito, me ausentei muito do Instagram. Eu continuo ajudando as pessoas, então, pra todo mundo que quiser me mandar uma pergunta, pode me adicionar no Instagram, Vitor M. Alencar. Me manda uma DM, eu vou responder. Ou fala comigo no LinkedIn, eu vou responder. Assim, adoro ajudar vocês. Eu me ausentei porque eu comecei a ficar muito impaciente com algumas coisas que eu vi, que é muito desenvolvedor, gasta muito dinheiro com ads e faz uns vídeos muito elaborados. Assim. Se você não está ganhando 50 mil, você está fazendo isso errado. Se você não está trabalhando pra gringa agora, você está fazendo isso errado. Não existe isso, cara. Isso aí é muito de... Se essa pessoa tivesse tão bem assim, ela não estaria tentando te vender esse sonho, tá? Assim, não é dessa forma que funciona. Programação é muito massa. É uma área muito boa, é muito recompensador. A gente tem muito privilégio, né? Assim, hoje, por exemplo, eu sou livre geograficamente para morar em outros lugares, eu consegui viver muita coisa graças à programação. Mas é muito de você, do que você vai aproveitar das ferramentas que estão ali. Porque, sabe, as coisas vão evoluindo, então não precisa ter medo.
certo? Então, assim, vai com calma. No começo, não importa muito qual linguagem você pegar, importa que você pegue uma linguagem, você aprenda, você fique bom naquilo e parte para o próximo desafio, tá entendendo? E a ideia de você estar sempre em movimento, para você estar chegando sempre próximo do seu próximo objetivo. Isso é o importante, tá? Então, não fica impaciente, por favor, porque não existe esse negócio de você entrar e em 6 meses você é um sênior. Isso só vai te gerar frustração e decepção. Não pensa assim, esquece isso. Foca em cada dia ficar um pouquinho melhor. Isso vai mudar a sua vida, eu garanto, certo? Então foca nisso aí. Qual era a outra pergunta? A outra pergunta é, se já passou na sua cabeça, nesse momento que você tava, sei lá, como programador, em algum momento, seja inicial ou qualquer momento, de criar uma nova rede social ou alguma coisa que vai impactar o mundo do tipo globalmente, assim? Cara, pra ser muito honesto, eu nunca pensei em tentar imitar as coisas que estavam muito mainstream. Eu nunca tentei dizer assim, não, agora eu vou criar o TypeScript++. Nunca parou pra pensar. Na verdade, eu queria criar, e ainda continuo com essa ideia de, eu queria criar produtos. Só que assim, um questionamento me leva ao outro, né? Então você falou assim, eu preciso criar uma nova linguagem de programação para ser relevante? Eu acho que absolutamente não. Eu preciso saber como uma linguagem de programação é criada? De certo modo, sim, não é um requerimento, assim, depende muito do trabalho que você vai fazer, mas é um conhecimento que só vai te fazer bem se você tiver. Então hoje, se você me perguntar assim, você já trabalhou com algo perto disso já? Numa das empresas que eu trabalhei, na TextFix, eles tinham uma linguagem própria, por exemplo, chamada TextML, que era uma linguagem feita a partir do Elixir. Então, assim, tiraram essa linguagem, né, que foi o José Valim criou e tal, e aí fizeram uma linguagem a partir disso. Então eu aprendi o que era uma AST, né, um Abstract Syntax Tree, eu fui aprender o que era um parser, tipo, como é que fazia um compilador, esse tipo de coisa, e super válido. É um conhecimento assim que, sabe, por exemplo, hoje eu poderia me sentar com o Primal e a gente discutir no mesmo nível, certo? Então, isso pra mim foi muito importante, mas não é que você vai ter um checklist assim, agora eu sei fazer meu próprio compilador. Agora eu vou criar meu próprio protocolo de rede para não ter que usar internet. HTTP, não quero isso, eu quero o torrent. Então, assim, eu iria mais no sentido de, cara, o que você curte? O que você quer fazer, né? E aí eu criaria esses produtos. Então, assim, isso eu gosto, porque quando eu vejo esses desafios, para mim, por eu estar mais feliz de fazer eles, eu acho que eu aprendo mais. Né? Então, assim, eu vou linkando uma coisa com a outra, e depois a gente vai só linkando os pontos, né? Todo conhecimento que eu fui adquirindo a partir do tempo, ele só vai somando na minha carreira. Então, hoje, eu já cheguei num momento que, assim, eu não preciso estar testando cada framework, fazendo a última atualização de cada coisa, porque eu sei que, para mim, é um pouco ao contrário. Eu olho para o meu trabalho, eu olho para as coisas que eu preciso no momento e falo, o que eu preciso me atualizar? E fica muito mais fácil de dividir trabalho, vida pessoal, aprendizado, dessa forma, né? Porque eu já não me sinto sobrecarregado. Cara, então, 100%. E aquilo que eu costumo dizer aqui nas lives sempre isso, eu falo assim, pessoal, tem coisa que eu fiz há 3 anos atrás, que eu soube fazer, que se eu pegar pra fazer hoje eu não vou saber. Então, se você sabe desenvolver uma linguagem, beleza, você não tá trabalhando com isso o tempo inteiro, isso te abriu a mente, te desbloqueou umas coisas, te colocou num outro nível mental, mas não significa que você vai sentar agora, sem a ajuda de ninguém, e vai começar a construir uma linguagem. Não é assim que funciona. Você simplesmente sabe que você aprendeu o suficiente pra entender que é possível. Então, eu preciso estudar o próximo framework isso aí? Não, mas se for necessário pro meu trabalho, eu sei que eu posso estudar, eu sei que eu posso sentar, estudar e vou aprender, porque o que eu venho trazendo de conhecimento, isso vai empilhando, isso vai ajudando. Agora, o legal é a gente entender também que não ter o conhecimento não te torna uma pessoa péssima por causa disso. É porque às vezes, no que você está fazendo, você não está precisando daquilo naquele momento. Mas também não se acomode, não ache que, então, já que eu não preciso, então eu não, tá bem, tô bem aqui, já tô fazendo isso, não vou estudar mais nada. Não, cara, se você começa a se desafiar, você vai ganhar mais confiança, você vai ter mais oportunidades, vale a pena continuar investindo no estudo, né? Então, eu acho que essa é a real. Não significa que você sabe tudo e que você vai saber tudo em algum momento, mas significa que você tem um mindset do tipo, eu estou pronto. Me coloca o desafio. Eu tô pronto. Eu vou estudar, eu vou saber. E quanto mais eu estudar e mais eu aprender, cara, mais eu vou expandir na minha mente, mais eu vou estar preparado. Isso é legal. Total. Eu acho que eu tenho amigos que eles são brilhantes, sabe? Assim, eu acho engraçado. Eles trabalham com C, C++, assim, mais baixo nível, e eu fico sempre assim, eu queria ter essas habilidades. E eles ainda se sentem, por exemplo, com a síndrome do impostor por causa disso. Eles olham para pessoas de, tem um cara que tem 18 anos de idade e que, nossa, o cara destrói, o cara consegue, sabe, fazer coisas, assim, com baixo nível que eu nunca pensei. Mas, assim, não é uma comparação justa com você, né? São pessoas diferentes, com tipos de vida diferentes, assim, não interessa muito isso. E o mais importante é, de fato, assim, você olhar de uma forma mais estratégica. É impossível saber tudo, então a gente já começa daí. Se você tiver muito conhecimento, tem até um termo em inglês que a gente usa demais, que é Jack of all trades, master of none, que é tipo, você sabe de tudo um pouco e de muito nada, basicamente. Que, cara,
Você não vai ser especialista em nada se você só ficar pulando de uma coisa para outra, né? Isso é muito ineficiente, assim, você vai saber o básico de tudo e especialista, então você vai ser o júnior eterno em todas as coisas. Então, é muito mais viável que você pegue uma veia ali de programação e siga, né, uma trilha, e nada te impede de depois mudar para outras coisas, né? Eu já fiz muita coisa no front-end, hoje eu faço os dois, hoje eu tenho muita coisa do back-end, eu tô fazendo migrações de API, eu tô fazendo coisas de arquitetura, então coisas de back-end, banco de dados, um pouco de DevOps, e são coisas que você vai gradualmente adicionando, mas que se eu fosse do dia 1 me preocupar com tudo isso, eu teria largado a programação. Nem tudo que eu aprendi também se aproveita. Eu fiz um curso de Wicked, que é o framework da Apache em Java, que ninguém conhece. Eu tenho uma certificação nisso, que não vale de nada hoje. Mas assim, eu podia ficar triste porque eu passei algumas semanas da minha vida aprendendo, mas foi a primeira vez que eu vi o termo Web Components. Então, eu consegui extrair aquela ideia e utilizar para outras coisas depois. Então, é válido o conhecimento, né? Então, não se perde. Cara, muito bom. Me diz uma coisa, você concorda com a afirmativa? Se você é um tech lead, é mais interessante você ser generalista do que especialista? É difícil essa, né? É. Cara, vamos lá. Não é brincadeira, mas eu vou dizer de novo que depende. Mas eu vou explicar um pouquinho que depende. Tem empresas diferentes, têm expectativas diferentes para o mesmo cargo de tech lead. Então, eu já tive em 2 empresas que elas têm visões completamente opostas de o que é um tech lead. E já fui um tech lead nas 2. Então, em uma, era muito mais de você ser a parte... Você vai ser a pessoa que vai definir a arquitetura, né? Então, o time tá ali para te ter como um exemplo do que arquitetar, de você receber ali os desafios mais difíceis e depois dividir eles para que o time consiga fazê-los, como eu já tive em empresas que era muito mais na parte de management, né? Que o tech lead é mais para definir carreira, é quase como se fosse um gerente, né? Então ele tá ali, vai fazer alguns testes, mas é mais esperado que ele faça algo mais administrativo. É bom que você, onde você quer que você esteja, você veja para onde você quer ir e aí você vai saber quais são os requerimentos, né? Então assim, quando eu tava na TechSfix, essa era uma empresa que esperava que os tech leads fossem um pouco mais arquitetos. Então para mim era muito bom ser especialista. Para mim era muito bom eu conseguir ver um desafio e falar assim, eu consigo fazer design system disso, eu consigo definir a arquitetura escalável desse aqui. E hoje, por exemplo, hoje eu sou gerente de uma empresa que, assim, o meu estilo de gerenciamento, ele é muito hands-on. Então, eu ponho a mão na massa. Eu tenho tickets todos os dias, que nem os staff engineers, que nem o sênior, mas é esperado de mim também que eu consiga ter soft skills suficiente para falar com eles sobre promoções, para dizer o que eles precisam aprender, para ter um jeito de lidar ali com situações mais complicadas, né? Ficar um pouco mais genérico, para que eu entenda de onde é que eles estão vindo, para onde é que eles querem ir, entendeu? Então, assim, é muito mais de você setar a expectativa correta para o seu trabalho. Outra coisa que eu vejo é que não tem como generalizar isso, de dizer assim, você vai ser o especialista e é isso. A menos que você queira seguir uma carreira muito linear, né? Que seja muito bem definida. É sempre bom você olhar também onde é que você está trabalhando, para onde você quer ir, para você poder definir a sua estratégia de como é que você vai proceder. Fantástico. E não tem como, cara. O depende, ele faz parte da nossa realidade como programadores. Depende, sempre depende. Vitão, cara, foi muito bom, cara, esse papo. Tem alguma mensagem final pro pessoal que você gostaria de deixar? Eu queria agradecer, todo mundo tá no chat, acho que é muito, muito da hora. Agradecer você também, mano. Eu tava até com saudade, inclusive, entendeu? Porque eu acho muito bom a gente trocar essas ideias assim de forma bem aberta. Eu acho que é difícil achar na internet, sabe, as pessoas sendo honestas. Acho que como não tem ganho material nenhum pra gente, é muito fácil ser honesto e tipo, olha, assim, não tem o que esconder aqui, certo? Esse aqui é a verdade, pode não ser a realidade de todo mundo, mas é a verdade, né? Então, isso é muito, eu acho muito da hora. Então, quem quiser ajuda, quem precisar de ajuda, fica aí também, pode, acho que alguém postou minhas redes sociais aí, então, as plataformas que eu uso, hoje vai ser o link de Instagram, mas me manda mensagem, porque raramente eu tô ativamente postando agora, eu tô muito ocupado nesse ano, mas eu sempre vou e respondo as pessoas, às vezes demora uns dias, 1 ou 2 no máximo, mas eu respondo. Então, se tiver com dúvida, quiser saber mais sobre isso, essa vivência, dúvida de programação, dúvida sobre carreira, trocar ideia, manda mensagem lá, vou ficar mega feliz de ajudar. E acho que é isso, mano, é muito bom que você tá aí com as lives e tal, tô achando muito da hora, eu também tô assistindo. Cara, obrigado por isso, por entregar isso daí, tanto valor pra comunidade aqui. E a gente vai ficando por aqui, pessoal, deixa seu comentário, seu like, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.